Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos começando o programa de hoje aqui na Avenida 9 de Julho, que é esta importante avenida de Votuporanga, que, como o próprio nome diz, homenageia a Revolução de 1932. E neste mesmo local, nós temos aqui esta bandeira do Estado de São Paulo, que é um monumento à bandeira que homenageia alguns votuporanguenses que participaram da Revolução. Inclusive aqui nós temos duas placas que contêm os nomes das pessoas que participaram dessa Revolução. São pessoas que não mediram esforços para lutar pelo nosso Estado e também pelo nosso país. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com a docente da Unifev e também historiadora, professora Evanir Moro Peixoto, que nos contou em detalhes um pouco dessa história tão importante para o Estado de São Paulo e também para o Brasil. Eu também conversei com a professora aposentada Maria Leda Nabuco de Campos. Ela é filha do ex-prefeito Hernando de Matos Nabuco. Ele participou da Revolução de 1932 e ela tem uma história bastante interessante do pai na época da Revolução que você vai conhecer no programa de hoje. Então, fique aí e acompanhe o programa Cidadania, que está bem interessante. É a nossa homenagem, a homenagem da Rádio TV Unifev para aquelas pessoas que moraram em Votuporanga e participaram da Revolução de 1932. O Cidadania já está no ar. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa Cidadania. Quando a senhora nos dá a honra da sua presença, é sempre uma bela aula de história, a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado. Sou eu quem agradeço. Professora, para a gente começar nosso bate-papo, o que foi a Revolução de 1932? Bom, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, antes de falarmos da Revolução de 1932, nós precisamos apresentar um resumo do contexto histórico daquela época. Eu começo utilizando uma frase que eu gosto muito do grande historiador Boris Fausto. Boris Fausto dizia o seguinte: nós tivemos um Brasil até 1930 e outro Brasil pós 1930. Então, na visão do historiador, 1930 foi um ponto divisor de águas. Até 1930, o Brasil era um país agroexportador e a maior parte da população vivia na zona rural, né? Até desde a proclamação da República em 1889, né, o cenário político nacional era liderado, certo, por um bloco de paulistas e um bloco de mineiro. É o que nós chamamos da República do Café com Leite, né? Quando um presidente deixava o cargo, já sabia o outro que ia assumir. Só entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. 1930, o Rio Grande do Sul, que tinha o maior número de tenentes naquela época, né, deu um golpe fazendo uma interferência nesse jogo de cartas marcadas e entregou o governo provisoriamente nas mãos de Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja. Inconformados com a perda, né, desse jogo político, os paulistas e os mineiros não ficaram quietos. Eles ficaram esperando quais seriam as atitudes do presidente provisório. E a primeira atitude do presidente Getúlio Vargas
foi revogar a Constituição de 1891 e o Brasil passou a ser governado sem Constituição, certo? Por uma lei provisória. Contra isso, os paulistas se levantaram e organizaram um movimento, né, que foi a Revolução de 1932. O que eles objetivavam? Eles queriam que o Brasil voltasse a ter uma Constituição. E como a Constituição não saía, não se nomeava um Congresso Constituinte, os paulistas partiram para a luta armada. No dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes paulistas foram mortos na capital, lá em São Paulo, pela Polícia Civil. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a sigla inicial do nome, né, desses estudantes passou a ser o slogan revolucionário. E no dia 9 de julho de 1932, aconteceu o conflito armado, que participaram, né, brasileiros, certo? Paulistas, não só da capital, como também do interior. Como você disse, aqui nós tivemos um que nós lembramos bem, é o Nabuco, que foi prefeito. Em Américo de Campos tem lá o nome do rapaz, numa rua, Lorival Batista Mendes, e vários outros pracinhas, né? Como, por exemplo, também o seu Alfredo Rodrigues Simões. Seu, né? Alfredo Rodrigues Simões e muitos outros que a gente não tem os dados específicos. Nós estamos falando daqueles que são mais lembrados, né? Mais da nossa história do cotidiano aqui de Votuporanga. Mas tivemos muitos. Bom, São Paulo esperava contar com o apoio do Rio Grande do Sul. Mas é lógico que o Rio Grande do Sul, na hora H, caiu fora porque deu apoio ao Getúlio Vargas, que era gaúcho. Minas Gerais, certo? E Mato Grosso também disseram que apoiariam São Paulo. Os mineiros chegaram até a divisa de Minas com o estado de São Paulo, Igarapava, e recuaram. Os mato-grossenses chegaram até onde é hoje São João das Duas Pontes, ficaram lá parados, acampados e também recuaram. Então os paulistas enfrentaram sozinhos esse processo revolucionário que teve início no dia 9 de julho, certo? E durou 3 meses, porque em outubro de 1932, certo? Esse movimento, né? Ele foi abafado, porque os paulistas sozinhos não tinham condições. Eu costumo dizer aos meus alunos que os paulistas perderam a Revolução, mas o Brasil ganhou uma Constituição. Então, em 1934, entra em vigor uma nova Constituição, né? E aí o Brasil passou a ter uma Constituição nova, uma Constituição mais atualizada, que atendia aos anseios de toda a população. E quando a gente fala em feriado, eu até aqui anotei a data, né? O feriado de 9 de julho, no estado de São Paulo, ele é resultado da Lei 9.497, de 5 de março de 1997, e foi um projeto de lei do deputado Guilherme Gianetti. E nós, paulistas, devemos nos orgulhar de 2 coisas. A primeira, se não fosse os fazendeiros paulistas, a República não teria sido proclamada no Brasil, né? Graças aos fazendeiros paulistas que lutaram pela abolição da escravatura brasileira, que era o pilar que sustentava a monarquia, certo? Não teríamos tido condição da proclamação da República, porque assim que é abolida a escravidão, o movimento pró-republicano ele ganha destaque.
Agora, não vá pensar vocês também que os paulistas fizeram isso com o intuito de demonstrar amor ao próximo, que eram os escravos. Eles fizeram por interesses econômicos, devido, certo, à grande expansão e comercialização do café. E segundo a Constituição de 1934, nós devemos graças aos paulistas. Se não fossem os paulistas, né, Getúlio teria continuado o governo provisório, que foi o provisório mais longo da história, que durou de 1930 a 1945, né? Mas no início tivemos a Constituição de 1934. Professora, pelo que a gente viu e estudou, né, nessa época, os participantes dessa revolução, na sua grande maioria, eram jovens, né, que tinham um ideal. Sim, eram jovens, certo, que objetivavam que os seus sonhos se transformassem em realidade. Porque a partir de 1930 é que começam as reformas, né, de industrialização e de urbanização no Brasil, certo? E a partir de 1930, aí eu tiro o chapéu para o Getúlio, é que o ensino, certo, primário se tornou obrigatório, né, e público. Então esses jovens tinham sonho, tinham anseio. A partir de 1930 é que nós passamos a ter uma legislação trabalhista, que nós não tínhamos antes. Então essa juventude, né, a classe operária que estava nascendo, ela lutava em busca dos seus ideais, né? Todos queriam o progresso, o desenvolvimento do Brasil, certo? Principalmente os paulistas. Inclusive aqui em Votuporanga, né, professora, nós temos duas coisas que marcam, que nos faz lembrar da importância dessa revolução, que é a Avenida 9 de Julho, que nós temos, né? E nós temos também um monumento que tem uma bandeira do estado de São Paulo, que até então ela ficava ali bem no início da rua Pernambuco e depois ela foi transferida para a Avenida 9 de Julho. Inclusive, durante esse comentário que eu vou pedir para a senhora fazer agora sobre essa lembrança que Votuporanga tem da Revolução, enquanto a senhora fala, a gente está aí insertando imagens da avenida e da bandeira. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a importância, né, dessa avenida com esse nome e desse monumento dedicado àquelas pessoas que vieram morar em Votuporanga, que participaram da Revolução. Sim, a mudança da bandeira para a Avenida 9 de Julho, né, foi muito importante, porque a bandeira estava fora de um contexto histórico. Então ela foi levada para a avenida, que foi denominada 9 de Julho, em homenagem aos pracinhas de Votuporanga e região que participaram dessa revolução. E é muito importante, né, que os brasileiros e os votuporanguenses, principalmente, se lembrem dessa história, né? A história, ela é viva, certo? Ela foi feita, né, por homens que acreditavam em sonhos, que acreditavam em ideais. E nós estamos vivendo um contexto histórico que nós precisamos resgatar esses valores de cidadania. E nós devemos entender, né, que o maior poder dentro do município, dentro do estado ou dentro do território brasileiro é o povo, né? Porque democracia certo, a participação ativa do povo. Professora, a senhora como docente da Unifeb, como historiadora, voltando um pouquinho naquela análise que a senhora já fez anteriormente, como é que seria o Brasil, principalmente o estado de São Paulo,
se não tivesse acontecido essa revolução naquela época? Olha, o estado de São Paulo, em questão econômica, ele sempre foi o estado mais desenvolvido. Que é chamado, inclusive, a locomotiva do Brasil, né? É chamado, inclusive, de locomotiva do Brasil. E como é que o estado de São Paulo se desenvolveu? Quais foram os fatores, responsáveis por isso? A partir do momento que o café, saindo do Rio de Janeiro, chegou no estado de São Paulo, o café ganhou cidadania brasileira. E o estado de São Paulo ganhou o seu progresso, ganhou o seu desenvolvimento. E essa elite cafeeira costumava passar as suas férias na Europa. Então eles traziam da Europa para o Brasil, certo? Tudo o que estava acontecendo de moderno, né? E com isso a capital do estado de São Paulo se transformou numa capital multicultural. O rádio também teve um papel importante nessa época, né? Sim, o rádio teve um papel imprescindível nessa época, né? Aliás, o rádio até hoje continua sendo o meio de comunicação de massa, né? Ele chega em todos os lugares e naquela época o rádio era o único contato para eles saberem o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo, os preços dos gêneros alimentícios básicos, né? Então, o rádio teve e tem esse papel fundamental, certo? De informação e entretenimento. Tá certo, professora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, por essa belíssima aula de história. E já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, no segundo bloco, você vai ver uma entrevista que nós fizemos com a professora Maria Leda Nabuco, ela que é filha do ex-prefeito Hernani de Matos Nabuco, e ela contou para a gente uma história muito interessante sobre a ida do seu Nabuco para a Revolução de 1932. Uma história chega a ser até engraçada da forma que ele foi para a Revolução. Então, daqui a pouquinho você confere, não saia daí, o intervalo é bem rápido e eu aguardo você. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre a Revolução de 1932. Data essa que é comemorada aqui no estado de São Paulo, todo dia 9 de julho. Nós tivemos várias personalidades que participaram da Revolução. Entre elas, o ex-prefeito de Votuporanga, Hernani de Matos Nabuco. E para sabermos um pouco sobre a participação dele na Revolução, nós viemos até a casa de uma das filhas, a dona Maria Leda Nabuco, também professora aposentada aqui de Votuporanga, que nos recebeu com muito carinho aqui na sua residência. Primeiramente, dona Maria Leda, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa e estar com a gente aqui no programa batendo esse papo. Muito obrigado. É um prazer atendê-los. Bom, eu gostaria de saber da senhora, por favor. Principalmente quando vem falar do pai, é muito bom, é muito gostoso. Tá certo. Bem, como eu disse, né, o seu pai é ex-prefeito de Votuporanga, Hernani de Matos Nabuco, que aliás foi um dos grandes prefeitos que a nossa cidade teve. Ele participou da Revolução. Eu gostaria, por favor, que a senhora relatasse para a gente histórias que porventura ele contou para a senhora sobre a participação dele na Revolução, por favor. Bem, desde de pequena eu ouço a história que, aliás, eu me lembro da história que ele contava, que foi a participação dele. Ele saiu fugido de casa, porque a família não queria que ele fosse para a Revolução. Ele pulou a janela do quarto e saiu para poder tomar parte nessa Revolução. Eu sei que ele serviu
no Exército, ali onde era o Cine Marrocos. Foi ali que ele serviu. Bem, e qual outras histórias que ele chegou a contar para a senhora dessa época, dessa luta naquela época? Na época, ele contava, achava graça e ria das cobertas que tinha na época, que era o Pedro de Toledo, né, que chamava a manta lá que eles davam para os soldados. Então, eles passavam muito frio, que a região ali é fria, eles praticamente na mata, né? Os outros mais trabalharam em São Paulo, e era aquela alegria, aquela amizade entre eles. Eles batalhavam pelo amor à pátria mesmo. Foi uma época muito difícil, né? Foi uma época difícil. É difícil também para eles que lutaram, né, nesse ideal, mas foi um ideal que marcou a nossa vida e que marcou tantas pessoas aqui de Votuporanga. Mas ele se orgulhava muito de ter sido participante dessa luta aí contra a política, né, que era toda contra o Estado de São Paulo. E nessa época ele era bastante jovem, né? Ah, sim. Quando ele fugiu, ele deveria ter uns 22, 21 anos. Então ele era mocinho, né? E o pessoal, a rapaziada toda da região, antigamente a gente conhecia todo mundo, né? Então, junto com essas pessoas, ele fez a atuação dele com tanta dignidade que nós temos como prova dessa batalha um capacete que é usado, né, nesses casos era usado, e esse capacete tem o furo de uma bala que ele tomou um tiro, inclusive ficou com uma deficiência no ouvido do lado que a bala pegou. Bom, aliás, né, só para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber também, a gente não vai, com certeza, talvez citar o nome de todos, porque é meio difícil a gente lembrar de todos, mas foi o seu pai, né, o ex-prefeito Hernando de Matos Nabuco, o Alfredo Rodrigues Simões foi também. Quem mais a senhora se lembra, por favor? Foi a dona Judite, foi a dona Ofélia Jabur. Tinha um outro senhor que morava aqui na Praça do Jardim, que era muito amigo ainda do papai, também essa pessoa foi. No momento, eu não tenho certeza do nome dele, mas eu acho que era Carmona, mas não tenho certeza. Bom, enfim, né, muitas pessoas foram lutar por São Paulo. Na região, né? Foram, era tudo da época deles, né? É importante para as novas gerações, né, dona Maria, saberem da história da cidade, das pessoas que lutaram, né? Claro, e tem gente que nem nunca ouviu falar nesses prefeitos, nesse pessoal antigo. E são daqui. Tá certo. Alguma outra história assim que a senhora se recorda, que ele contou da época? Ele contava assim, o que eles faziam de arte, né? Uhum. Então, esse negócio de pegar a pessoa e fazer brincadeira, esconder algum objeto, passar susto, se vestir de assombração, isso tudo acontecia na época. Era uma época, com certeza, também de muito companheirismo, né? Muito companheirismo. Companheirismo sincero. Eles se queriam muito bem. E essa revolução, dona Maria, a senhora acredita que foi uma época assim que, além dessa parte de ter lutado por São Paulo, também trouxe muita coisa boa para a vida? Ah, sim. Tudo que a gente faz que é desconhecido é uma lição de vida, né? Daquela época que eles tiveram. Ainda o pessoal lembrava que existia patriotismo, né? Que hoje o pessoal não lembra mais disso aí. Então para a gente finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora deixasse aqui
uma mensagem, uma informação para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para que as pessoas possam relembrar nessa época um pouquinho mais da história, né? Seu pai, como eu disse, foi ex-prefeito de Votuporanga, e eu gostaria que você contasse um pouquinho da história dele, que foi também rotariano atuante, né? Uma pessoa muito participativa na nossa sociedade. Ele foi sim. Tanto é que ele tem o Paul Harris, né? Que é a medalha praticamente máxima dentro do Rotary Club. E em Votuporanga, como prefeito, você sabe, foi assim um marco de liderança, porque a água, o esgoto, o caminhão-tanque de suco de maracujá distribuído para a população, isso foi um acontecimento aqui em Votuporanga que marcou muito. E a vinda do governador, que veio despachar, nossa casa ficou 3 dias como sede do Estado de São Paulo. Isso também deixa a gente bem orgulhosa. Era um político muito carismático e influente. Ele era assim. Eu me lembro do seu Nabuco ainda quando criança, né? Que vocês moravam na frente da minha casa, ele morava na frente da minha casa, então a gente teve toda uma convivência aí na infância. É verdade. Vocês tiveram uma infância muito gostosa ali na rua. Sim. E também os pioneiros moravam todos ali naquela redondezazinha, né? Sim. Que é a praça. Então, é muito gratificante. Lá em Praça São Bento também construída por ele. Isso, foi. Que ele plantou rosas, só rosas. E precisou tirar as roseiras porque a população ia pegar rosas. E naquela época não tinha policultura. Então, falecia uma pessoa, rosa. Ia casar, não sei o quê, rosa. Eles iam buscar no jardim. Então, precisou tirar. Tá certo. Bem, eu já deixo aqui desde já o convite para uma próxima oportunidade de a senhora participar do programa Cidadania para contar outras histórias interessantes. E mais uma vez eu quero agradecer por a senhora ter nos recebido aqui na sua casa para falar um pouco sobre a participação do ex-prefeito Hernando de Matos Nabuco na Revolução de 32, uma participação muito importante pelo seu amor, né, à pátria, pelo seu amor ao Estado. Então fica aqui a nossa homenagem para o senhor Hernando e para todos aqueles que participaram na Revolução. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e volte sempre, a gente está à disposição para vocês. Quando quiserem alguma coisa, a nossa porta está aberta. Muito obrigado. É a porta do seu Nabuco. Muito obrigado, viu? Em nome da Rádio TV Unifev, nosso agradecimento à família Nabuco. Muito obrigada. Nós agradecemos muito. Está aí, portanto, conversamos com a professora Maria Leda Nabuco, ela que é uma das filhas do ex-prefeito de Votuporanga, seu Hernando de Matos Nabuco, ele que foi um prefeito que marcou a história de Votuporanga e também foi um dos participantes, como tantos outros, né, nessa Revolução de 1932 e deu a sua contribuição para o estado de São Paulo. Nós estamos chegando ao final do programa Cidadania, também agradecendo mais uma vez a participação da professora Evanir Peixoto, nossa historiadora e também docente da Unifev, ela que nos contou sobre a história dessa revolução. Então fica aqui também, mais uma vez, o nosso agradecimento e a toda a família Nabuco. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Muito obrigado e até lá!